Olá, estamos aqui para mais um vídeo de matemática do nosso 100 vídeos até o Enem. Hoje nós vamos trabalhar com um problema que envolve o conceito de sequências numéricas padronizadas. Vamos lá? Após o Fórum Nacional contra a Pirataria, FNCP, incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os 5 principais produtos de autopeças falsificados são rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação. Primeiro, rolamento, segundo, pastilha de freio, terceiro, caixa de direção, quarto, catalisador e quinto, amortecedor. Ao final, obteve-se a sequência 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, que apresentam um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem em que os produtos apreendidos foram cadastrados. O segundo milésimo, 15º item cadastrado foi 1 ou 1. Então vamos lá. Ele quer saber, nessa sequência padronizada, qual seria o elemento nessa posição de 2015. O que a gente precisa tentar perceber é quão grande ou qual é o tamanho desse padrão de repetição. Essa é uma estratégia simples de pensar em qual vai ser o elemento que está posicionado num determinado valor. Então, vamos lá. Se a gente pensar como começa-se a nossa sequência, como ela se inicia? Ela se inicia a partir do elemento 5. 5, 4, 3, 2, 1, vem numa decrescente, depois ele cresce, 2, 3, 4, e volta ao 5, e depois decresce, cresce, decresce e cresce. Então, se a gente analisar que o padrão de repetição seria iniciarmos no 5, e isso vir até a posição do 4, isso constituiria um período dessa sequência, que é aquele pacote de dados que vai se repetir. É como se eu pudesse fazer um carimbo, né? Copiar aquele módulo todo e se repetir uma certa quantidade de vezes. Porque depois, se analisarmos assim, o próximo pacote que nós temos aqui seria igual, né? 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Então, a gente teria aqui apresentado nessa sequência 3 vezes aquele mesmo padrão, com a mesma repetição, mesmo critério. E aí nós podemos quantificar os elementos que estão dentro deste padrão. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos num padrão de repetição, ou seja, a cada 8 números lançados naquela sequência, eles voltam a apresentar o mesmo padrão de repetição. De 8 em 8 elementos, aquele padrão se repete. E como nós temos que analisar o elemento que vai estar na posição 2015, basta a gente pensar que de 8 em 8, né? 8, 8, 8, 8, seriam pensar em múltiplos de 8. E como é que eu verifico se esse número é um múltiplo de 8? A gente pode fazer a divisão por 8 e analisarmos que se for um múltiplo de 8, ele vai ter que ser divisível por 8 também. Se essa divisão der exata, é porque ele é um múltiplo de 8. Já de cara dá para saber que ele não é múltiplo de 8 porque ele não é par, porque para ser um múltiplo de 8, em primeira mão, ele tem que ser um número par. Mas vamos fazer a divisão para verificar o que acontece. Então, 20 dividido por 8 daria 2, 2 vezes 8, 16, subtraindo sobra 4. 41, 5 vezes 8, 40, subtraindo sobra 1. E 15 dividido por 8 vai dar 1. 8 subtraindo aqui de 15, sobrariam 7. O que significam esses resultados da divisão? Como o nosso módulo, nosso pacote de repetição era de 8 elementos, de 8 em 8 elementos, significa que se nós pegarmos os 2015 elementos que teríamos que dispor nessa sequência, eles aconteceriam 251 vezes naquele padrão de repetição. Esse resultado da divisão, o quociente aqui da divisão, vai indicar quantas vezes aquele pacote de 8 elementos se repete. Então, aqui nós podemos perceber que ele vai se repetir 251 vezes de forma idêntica. Só que nessa divisão, como ela não é exata, significa que nós vamos poder colocar aquele mesmo pacote 251 vezes e ainda vão restar
mais 7 elementos para serem distribuídos nessa sequência. Então, é como se nós tivéssemos terminado aqui as 251 vezes e ainda temos que elencar aqui mais 7 elementos dentro do padrão da repetição, que é o que o resto indica. Então, se eu tenho que colocar mais 7 elementos, eu vou colocar 5, 4, 3, o 2, o 1, o 2 e o 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos terminar na nossa repetição com o número exatamente 3. E aí, a nossa sequência representa o 3, o elemento lá que era da caixa de direção. Então, nesse caso, o elemento, né, o item que vai ser cadastrado nessa posição de 2015 vai ser um elemento da caixa de direção e a gente consegue deduzir quem é através da análise da interpretação do resto da sua divisão, sendo que o elemento que vai ser o seu divisor é exatamente o tamanho da sua repetição, do seu módulo de repetição, do seu período de repetição. Ok? Tranquilo exercício, espero que você esteja aprendendo, gostando de matemática, perdendo o seu medo de matemática. Ative o sininho lá no YouTube para que você possa receber todos os dias um novo vídeo, porque nós ainda temos bastante vídeos para produzir até o Enem, certo? Sucesso a vocês!